E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Me enviaram esse vídeo aqui lá no chat dos subs. Se a Capitã Marvel morresse, quem sentiria sua falta? Não sei. Não conheço esse cara, parece que é o Jurandir Gouveia. Não faço ideia de qual é a linha de pensamento que ele adota, no que ele acredita, mas vamos dar uma olhada no que ele tem a dizer sobre esse tema. A princípio parece uma resposta fácil, né? Se a Capitã Marvel morresse, quem sentiria sua falta? Só as feministas militantes insuportáveis, que não veem ali uma personagem, mas sim apenas um símbolo. Mas, como o vídeo dele tem 19 minutos, quase 20 na verdade, eu imagino que a resposta seja um pouco mais elaborada. Então vamos ver. Eu quero que você olhe para essas duas mulheres. Uma delas é muito mais forte do que a outra. E eu não tô falando da Capitã Marvel. A Marvel lançou mais um filme com protagonistas femininas. Eu te faço uma pergunta. Você acha que a Disney está conseguindo representar bem as mulheres nos seus últimos filmes? Ou assim como eu, você acredita que existe um problema na forma como as mulheres têm sido retratadas nos filmes da Marvel? Eu acredito que tem um problema grave na forma como as mulheres estão sendo retratadas. Porque, na verdade, elas não estão sendo retratadas. A gente tem apenas uma imagem feminina que é feita para ser completamente perfeita, inquebrável, insuperável, forte o tempo todo e que se reflete nesse estereótipo de mulher forte moderna que a gente vê nos filmes de Hollywood, especialmente nos filmes da Disney nos últimos tempos. Teve até uma atriz que falou, né, que ela nem aceita mais esses papéis porque ela sabe que o papel consiste basicamente em ficar fazendo carão durante o filme inteiro e tentando parecer o mais forte, impenetrável possível, sabe? Tipo, ela sempre tem que ser superior, nada atinge ela. E é isso, o papel é só isso. Será que as mulheres do mundo real são assim? Ou a esmagadora maioria das mulheres é desse jeito? São seres completamente perfeitos, inatingíveis e inalcançáveis, que estão sempre acima de todos os problemas. Elas não sofrem, elas não existe nenhuma dor, não existe nenhum obstáculo que elas precisem superar. Elas estão conversando com esse público? Eu acho que não. Mas vamos ver o que o Jurandir tem a dizer sobre. E eu já te adianto, esse não é um vídeo de análise política, social ou de qualquer ordem semelhante. Este canal... Não era, mas agora vai ser porque eu entrei na parada. Você que já me segue sabe, ele é focado 100% em storytelling e técnicas narrativas. Eu não tô aqui pra fazer comentários sociais, eu tô aqui pra falar se uma história foi ou não bem contada. Eu tô aqui pra fazer comentários sociais, então fica tranquilo. A gente faz um trabalho em grupo aí. Por que foi bem contado, por que foi mal contado, quais são as técnicas e como que podem ser resolvidas. Eu acredito que a Disney pode solucionar o problema gravíssimo que ela tem com suas mulheres, se ela fizer uma simples mudança. Quando eu digo que é simples, eu não tô dizendo que seja fácil. Eu amo personagens femininas. Eu amo a força moral de Katniss Everdeen. Eu amo a coragem de Sarah Connor. A força de vontade de Mulan. A inteligência de Clarice Starling. A dedicação de Rita Vrataski. Foi essa aqui que falou isso, que não aceita mais o papel de mulher forte. Quando o roteiro diz você vai ser uma mulher forte, porque sabe que vai vir só todos esses clichês que eu citei antes. Vrataski. E eu amo principalmente a lealdade e força moral de Ilsa Land. Porque quando personagens femininas são bem escritas, elas marcam história. Mas a chave tá nessa frase: serem bem escritas. E é nesse ponto que a Disney está falhando vergonhosamente. A Disney, que tem um histórico positivo de ter feito grandes personagens no passado, mas de que recentemente tem falhado muito, e a gente já vai entender o porquê. Mas porque antes as personagens femininas da Disney eram... femininas. Olha só! Que coisa incrível! Você já pensou fazer uma personagem feminina que seja feminina? É realmente, assim, uma coisa muito fora da caixinha. Você pensar em isso, nossa! Caramba, eu vou fazer, ela é uma personagem feminina, eu vou fazer ela feminina, é isso. Ela não vai ser só um carão, não vai ser só uma pessoa perfeita e inatingível, inabalável que tá acima de todos os outros personagens da obra. Não, ela vai ser feminina, ela vai ter ali suas virtudes, vai ter também as suas fraquezas, suas vulnerabilidades, ela vai cair, mas ela vai conseguir se levantar também, e vai ter a sua delicadeza. Não é isso que a gente vê hoje em dia, porque a Disney decidiu ir por outro caminho. E eu concordo com ele, é bem fácil resolver esse problema. Eu acho que ele não vai dar essa solução, porque ele falou que ele vai analisar storytelling, não vai focar na parada social. Mas eu vou, então eu falo, é fácil. Sabe como resolver isso? É só parar de lacrar. Pronto, acabou. Resolveu tudo. Vai voltar a fazer os filmes como antigamente, e essas personagens voltarão a ter um bom roteiro que as favoreça, vão ser bem escritas. E é interessante quando ele fala que as personagens atuais não são bem escritas, porque, além de tudo, a Disney tá colocando mulheres pra escrever. A verdade é que eu só sou uma garota meiga e desinibida que não se encaixa em nenhum grupinho patriarcal da sociedade. Eu me sinto uma estranha diante de tantos iguais. Não é porque eu sou mulher que eu seja obrigatoriamente uma dona de casa. Sempre tem um macho que vem e me fala: mas ei, Roberta, você sabe cozinhar? Eu sempre respondo: se eu sei cozinhar,
E você, sabe construir uma casa? Então, não é que elas não compreendam o universo feminino pra escrever bem uma personagem feminina. Não, o problema é que elas não aceitam o universo feminino. Elas querem deixar isso de lado, porque a personagem feminina tem sempre que ser tudo aquilo que eu já falei, poderosa, inabalável e superior. Então são mulheres escrevendo mulheres, só que não como mulheres. Não é doido isso? É coisa que só a lacração pode te proporcionar. A gente conseguir entender o que é um personagem ruim, a gente tem que primeiro entender o que torna um personagem bom. E um personagem nada mais é do que uma pessoa. E pessoas, elas têm vontades, desejos, medos, sonhos, defeitos. E quando você tem pessoas que são retratadas de forma perfeita o tempo todo, não sou real. A não ser que você esteja fazendo um filme sobre a vida de Jesus e quer retratar Jesus como uma pessoa perfeita, qualquer outro personagem precisa ter defeitos. Imagina sua mãe. É porque aí Jesus, ele tá ali pra ser uma inspiração. Ele é um guia. Ele é uma bússola moral. O que essas personagens não conseguem ser. Porque nesses outros casos, a gente precisa dessa identificação também. Porque o personagem, ele vai te inspirar se você perceber nele fraquezas que você também tem. Geralmente, a inspiração, ela vem daí. Muitas vezes ela vem daí. Você vê Peter Parker como uma figura inspiradora porque ele tem problemas, ele tem muitas dificuldades pra enfrentar. Porque ele apanha, porque ele cai, porque ele tem que pagar a conta, porque ele se desdobra em mil pra conseguir resolver todos os seus problemas, mas ele dá um jeito. E é isso que te inspira nele. Não o fato de que ele é um Deus perfeito, onipotente, que tá sempre acima de todo mundo. Outro tumulto. Sempre tem algum tumulto no seu caminho. Vamos, recebemos um pedido há 21 minutos. Olha, você é minha única esperança, tá legal? Você tem que entregar no prazo. Esta é sua última chance. Você tem que correr 42 quadras em 7 minutos e meio. Senão vai pra rua. Vai logo! Eita porra. Eu vou além. Mesmo Jesus é sempre retratado, representado com muito mais humildade do que essas personagens. O que te faz ver ele como um símbolo a ser seguido com muito mais facilidade. Porque essas personagens, elas realmente estão ali pra parecer que elas estão acima de você e de todos os outros ao seu redor. Então me parece que ele vai acabar indo por esse caminho. Porque ele tá falando que a gente também tem que ver as fraquezas nas personagens. E isso já não existe mais. Você não pode mostrar uma mulher sendo fraca, uma mulher sendo inferior. E isso é culpa do feminismo, dessa narrativa, desse discurso feminista. Você não pode, em momento algum, subjugar uma mulher. Mostrar ela sendo incapaz, mostrar ela precisando de ajuda, mostrar ela sendo salva. Mulheres não podem mais ser salvas em Hollywood, mano. Elas só podem salvar. Quando pegam um conto clássico, onde uma mulher era salva, eles precisam mudar esse conto pra que ela não mais seja salva e, na verdade, ela salve a si e também aos outros. Acho que Peter Pan foi o melhor exemplo disso. Na animação original, o Peter Pan, ele salva o Andy, ele salva a Sininho, ele salva a Tigrinha, enquanto no live action novo, ele não salva ninguém, a Sininho salva ele, a Wendy salva ele, a Tigrinha salva ele, e o tempo inteiro ele precisa ser salvo, enquanto as mulheres estão o salvando e salvando a si também. Mas é muito louco até pensar nessa comparação e ver que as mulheres hoje em dia, elas são retratadas num patamar de excelência e perfeição, assim, inalcançável, que faz com que a gente consiga se identificar menos com elas do que com Jesus. Olha o tamanho da loucura. Enfim, vamos prosseguir. Tenho certeza de que você ama sua mãe, você conviveu com ela durante muitos anos, mas você sabe que sua mãe não é perfeita. Você conhece os defeitos da sua mãe. O fato de você conhecer os defeitos da sua mãe não faz com que você a ame menos do que se ela não tivesse nenhum defeito. Você continua amando. Mas isso só faz com que você reconheça que ela é uma pessoa real. E é por isso que, por exemplo, quando a gente vê o caso do Tony Soprano, a patologia principal dele era o relacionamento com a mãe dele, porque na primeira temporada ele, por exemplo, não consegue sequer reconhecer que a mãe dele é uma pessoa má, apesar de ela ser uma grande megera. She said what? She was high-strung, my mother, very dramatic. And every night to her, the night at the opera. I could stick this fork in your eye! She wasn't gonna do it. Então isso nos leva ao primeiro erro. Fingir que a personagem é perfeita. Me fala, qual que é o defeito da Carol Danvers? Qual que é o defeito da Capitã Marvel? De acordo com o filme, o primeiro filme, o único defeito dela era que ela era muito emotiva. There's nothing more dangerous to a warrior than emotion. You struggle with your emotions. Agora, encontra pra mim alguma cena onde essa mulher tá expressando alguma emoção. Mas ainda assim, o único defeito que ela tem é algo que ela não é. Ela é tipo o professor Girafales. Somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado. E quando eu falo disso, eu não tô falando contra a atriz Brie Larson, que eu acho que é uma excelente atriz e ela consegue expressar emoções muito bem, como ela fez no Quarto de Jack e no Castelo de Vidro, 2 excelentes filmes com ela. Mas essa personagem, ela foi mal escrita. E é esse que é o problema. Quer ver? Compara com a Sarah Connor. Essa é uma mulher tão fixada
em salvar o futuro e em destruir as máquinas que ela mesma se torna parecida com uma máquina. Ela tem um relacionamento problemático com o filho, ela é pessimista, ela vive isolada, ela não confia em ninguém, mas todos esses defeitos são coerentes com a psique dela, porque se você soubesse que o mundo vai acabar e que seu filho é o único capaz de impedir isso, você também viveria da forma como ela vive. Tá pegando fogo! Só que ela faz de tudo para proteger esse filho e salvá-lo, porque salvá-lo quer dizer salvar o futuro. Então, é uma história messiânica. Ela é a mãe protegendo o Messias. Então, além de ter um elemento muito profundo de desenvolvimento de personagem, ela também nos relembra de um arquétipo muito antigo, o arquétipo da mãe, e trata de uma forma muito diferente e interessante esse arquétipo. A Kate do Sicário também é um exemplo perfeito. Eu amo esse filme, talvez eu até faça um vídeo específico sobre esse filme, porque pra mim o roteirista desse filme, que é o Taylor Sheridan, é um dos maiores roteiristas da atualidade. E a Kate do Sicário, ela não apenas é complexa, ela é uma mulher interessante de se analisar. A primeira cena, que não entrou no filme, mas que tá no roteiro, mostra ela no carro da SWAT, rezando o Pai Nosso, antes de invadir a casa onde estão os sequestradores. Essa é uma mulher que logo de cara a gente sabe qual que é o conflito moral dela, o que está acontecendo por dentro dela. May, sir. Yeah. U.S. Attorney wants a statement. What do you want me to say to her? The truth. She was written in such a complex way that she had this amazing inner strength, and yet she disintegrates over the 3 days the film takes place, and she's put in such a morally ambiguous position. And her ideals are sort of stripped away from her by the other characters. Taylor Sheridan was approached by one financier who said, we'll make the movie tomorrow if you make her a dude, and we'll up your budget by a third. E o Taylor Sheridan também fez uma série que pra mim é um épico lindo, uma obra de arte, que é 1883. Se você não assistiu, eu recomendo que você o faça. Que é a história de uma jovem, Elsa, que é uma das melhores protagonistas femininas que eu já vi. Ela começa com toda a inocência de uma adolescente e ela termina como uma mulher extremamente forte, um exemplo de força moral, coragem, determinação, uma mulher apaixonada. Mas apesar de todas essas qualidades, essa ainda é uma adolescente com birras, com infantilidades, com coisas irritantes. Isso é fazer personagens que soem reais. O erro número 2, que é uma coisa que me irrita demais dos filmes da Disney, é fazer com que todos os personagens coadjuvantes pareçam completos babacas e apenas a personagem principal seja a incrível, a durona, a pessoa capaz de qualquer coisa. E perceba que isso acontece, esse é um problema nos filmes que são protagonizados por mulheres, porque quando o filme é protagonizado por um homem, o problema é exatamente o contrário. O personagem principal frequentemente é colocado abaixo dos outros coadjuvantes para que eles ganhem mais destaque. Mais uma vez, em Peter Pan acontece exatamente isso. O Peter o tempo inteiro é jogado para baixo para que as outras personagens possam brilhar mais que ele, até o gancho possa brilhar mais do que ele. Wendy Moira Angela Darling. Cadê o Peter Pan? E eu sei lá, porra! Assim, é fácil de perceber como é uma agenda atrapalhando na construção dos filmes. Porque quando você tem um homem protagonizando, você não pode deixar esse cara ser protagonista. Você não pode deixar esse cara ser badass, resolver os problemas. Você precisa diminuir ele o máximo possível para que o elenco de apoio tenha mais espaço para brilhar. Então o Homem-Formiga, ele tem que ter um destaque reduzido na trama, porque vai ter que ter espaço ali pra filha dele, pra esposa dele. No último filme do Thor, o Thor, ele pode fazer algumas coisas. Só que, assim, você vai ter que dar espaço pra Jane Foster brilhar bastante também. Uma mulher bonita como eu É de se jogar fora, não. Não. Você vai ter que dar espaço pra Valkyria brilhar bastante. Então, o Thor, ele vai tendo uma participação reduzida. Agora, quando a protagonista é uma mulher, é o oposto, como ele acabou de descrever aqui. Ela tem que ser a única capaz de resolver todos os problemas. Ela tem que estar muito acima de todos os outros personagens. E o elenco de apoio vai estar ali realmente pra servir apenas de apoio e pra enfatizar a superioridade dela na trama. She-Hulk, eu não vou nem citar pra não virar esculhambação, né? Enfim, vamos prosseguir. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples. Quem que é o melhor personagem de Game of Thrones? Você acha que é a Arya, o Jon, Daenerys e do Senhor dos Anéis? Seria o Gandalf, Frodo, Sam, que tal a Galadriel? Eu vou facilitar. Quem que é o melhor personagem de Sicário? Seria a Kate ou o Alejandro? Ou quem que é o melhor personagem de Mad Max, Estrada da Fúria? O Max ou a Furiosa? O que eu tô dizendo é que boas histórias, elas não têm apenas um personagem que seja bom. Na história do Peter Pan novo, claramente eles quiseram dar ênfase na Wendy e não tem problema nenhum.
Wendy é um personagem complexo e profundo bastante para render um filme só para ela. Poderia tranquilamente, se eles tivessem sido fiéis ao original por várias questões técnicas. Mas o problema foi que, para dar ênfase na Wendy, eles fizeram com que o Peter Pan parecesse um babaca. A gente sabe qual que é o caráter e a personalidade do Peter Pan, mas quando no filme ele é retratado como um imbecil e a gente passa a torcer mais pelo Capitão Gancho do que pelo Peter Pan, alguma coisa tá muito errada. Engraçado que ele acabou até indo pro mesmo exemplo que eu usei. É isso. Cara, assim, é nítido o problema. E ele não vai entrar nessas pautas. Ele tá descrevendo de uma forma técnica, mostrando esses problemas pra galera, mas a gente sabe o motivo disso tudo. A razão disso é política, é ideológica. Mas vamos seguir. Como eu falei, quem que é o melhor personagem? A Kate ou o Alejandro? Os dois são muito bons. A Kate continua sendo o personagem principal, mas o segundo filme foi feito apenas com o Alejandro. Todo mundo tá pedindo o retorno da Kate pro terceiro filme que tá sendo preparado. Todo mundo quer ver isso. Mas o Alejandro se tornou um personagem tão profundo, esse foi um personagem tão bem desenvolvido, que eles tiveram que fazer um segundo filme apenas com ele. O que mais me irritou naquela cena do Troll do Gelo de Anéis de Poder com a Galadriel não foi o fato da Galadriel ter conseguido matar o Troll do Gelo facinho. Eu acho que, como personagem, realmente Galadriel seria capaz de fazer isso, baseado em tudo que a gente já leu em Tolkien a respeito dela. O problema não é esse. O problema foi que, para mostrar que ela era muito boa, tiveram que fazer com que os outros personagens parecessem uns idiotas indefesos. Eles também são grandes guerreiros, eles também são elfos. Eles não deveriam estar apanhando tanto simplesmente para Galadriel chegar e salvar o dia. Olha essa cena de Senhor dos Anéis. Ó o pau quebrando, eita porra, liga na marcha, pai! Eita porra! Eles também estão lutando contra um troll. E claramente existe aqui nessa cena personagens que são muito mais fortes do que os outros, mas todos eles recebem atenção igual. Todos eles recebem oportunidade de brilhar, porque Tolkien não estava fazendo a história sobre um personagem, mas sobre vários personagens, construindo, apesar de Frodo ser o personagem principal, construindo o ambiente para que Frodo pudesse prosperar. Terceiro erro, esforço. Ou melhor dizendo, a falta de esforço. Por que a maioria das pessoas prefere Batman do que Super-Homem? Porque basicamente, para você ser um super-homem, você só precisa nascer no planeta certo. Simples assim. Agora, se você quiser ser um Batman, você precisa treinar muito, ser muito inteligente, se esforçar pra caramba, quase morrer várias vezes, se machucar, se arriscar a própria vida, porque você pode morrer. É claro que se você for bilionário, isso também ajuda bastante. What are your superpowers again? I'm rich. Bons personagens, eles se esforçam. Mas daí você pode falar, mas o Thor e o Super-Homem, eles já são poderosos por natureza, eles são personagens muito interessantes. Sim, mas eu já vou te explicar o motivo por trás disso e como que os filmes recentes não têm aproveitado isso. Mas primeiro eu quero que você veja esse exemplo e compare a Mulan original com a versão live action. Eu quero que você tente encontrar qual que é o problema do segundo filme. Ele vai destacar exatamente essa questão do esforço, né? Porque a nova Mulan, ela tem que ser incrivelmente poderosa e astuta desde pequenininha, sem nem precisar de muito treinamento. Porque ela já é uma mulher, então ela é naturalmente acima de todas as outras pessoas. Mulheres são divindades que já nascem com superpoderes, né? Não é assim que é o mundo real? Porque basicamente é assim que a Marvel vem retratando as suas personagens femininas nos últimos anos. Aqui você vê a Mulan treinando muito, sendo inclusive inferior aos outros homens no treinamento, mas tentando de alguma forma compensar as desvantagens através da criatividade, né, através de estratégias, mas se dedicando muito também para conseguir acompanhar. Eu sabia que ele ia colocar essa cena em comparação. Ela, criancinha, já sem treinamento nenhum. Sou foda! Você conseguiu perceber a diferença? A Mulan original, ela teve que se esforçar demais, passar vergonha, se humilhar. Ela teve que passar pelo processo de crescimento para se tornar uma guerreira. A Mulan do live action,
Ela é uma menina, uma criança, e já é melhor do que todo mundo. E isso é um erro que faz com que as pessoas já vejam, é artificial, não gostei, tá forçando a barra, tá querendo forçar a minha simpatia por essa personagem, tá querendo forçar que eu acho que essa personagem é incrível, quando na verdade ela não fez absolutamente nada pra merecer isso. Compara também com essa cena da She-Hulk. I'm great at controlling my anger. I do it all the time because if I don't, I will get called emotional or difficult or might just literally get murdered. O Bruce gastou anos tentando controlar suas emoções para se tornar um herói. E uma das coisas que eu mais gostava era assistir os filmes antigos do Hulk. Eu sei que a qualidade deles é extremamente questionável, mas eu amava a forma como essa questão das emoções era tratada nesses filmes, de como que é muito difícil controlar as emoções. Pra todo mundo é difícil, menos pra Jennifer. I'm an expert at controlling my anger because I do it infinitely more than you. A Rita de No Limite da Manhã... eu já fiz uma série de análises de She-Hulk, então eu não vou nem me repetir, porque, sinceramente, isso é um insulto à inteligência de qualquer pessoa, tá? Essa aqui é uma das piores séries já criadas na história da humanidade, então vamos só seguir pra não coringar. Ela treina demais, ela passou por vários traumas, ela se tornou uma grande guerreira, admirada por todos, ela também é arrogante, ela também não é uma pessoa fácil de lidar, mas apesar de ela começar com essa arrogância, é algo que é muito comum em vários temas de filmes, começar com arrogância, essa arrogância vai sendo quebrada aos poucos, ela não começa arrogante e termina arrogante, como é o caso da Galadriel. Aliás, a Emily Blunt... Sem contar que a arrogância dessa personagem é muito bem explicada, é totalmente justificável. As habilidades dela são totalmente justificáveis, né? O filme depois, ele te mostra por que ela é assim. E que, inclusive, ela não é simplesmente uma mulher, Mary Sue, empoderada, não. Tem um motivo ótimo pelo qual ela acabou se destacando e ganhando todo o reconhecimento que veio depois, né? Eu não vou me aprofundar, porque algumas pessoas podem não ter assistido o filme. Mas essa, mais uma vez, é um exemplo de uma personagem muito bem construída. E de um filme onde o protagonista é o Tom Cruise, mas ainda assim você tem uma personagem coadjuvante que divide as atenções com ele, mas sem ofuscar. É o tipo de exemplo que ele estava dando ali anteriormente, onde a gente pensa num filme e não sabe imediatamente escolher qual é o melhor personagem, porque é perfeitamente plausível que algumas pessoas vejam o Tom Cruise como o melhor personagem daquele filme e outros podem achar que é a Emily Blunt. Então, são dois ótimos personagens que conseguem ter bastante destaque, bastante importância no filme, de uma forma bem orgânica e natural, porque é um bom filme. Ela fez uma declaração muito perfeita sobre essa questão da protagonista feminina forte. Olha o que ela falou. É a pior coisa do mundo quando você abre um roteiro e lê protagonista feminina forte. Isso faz meus olhos se revirarem. Eu já caio fora. Eu estou entediada. Esses papéis são muito históricos. Você passa o tempo todo fingindo ser durona e dizendo coisas de durona. Essa era a declaração que eu tinha citado anteriormente. Ele acabou trazendo pro vídeo dele, porque realmente tem tudo a ver com o assunto que está sendo discutido, né? Ela, então, fez uma personagem que era durona, mas era uma personagem com profundidade e que tinha camadas. Ela não era só isso, não era só durona. Então, é perfeita a declaração dela. Sendo uma boa atriz que conseguiu fazer papéis onde ela era uma mulher forte, mas que não se limitava a isso, como as mulheres representadas nesses filmes lacradores hiperfeministas que a gente vê nos últimos tempos, né? Especialmente as mulheres do universo Disney atual. Mas aí a gente volta àquela pergunta: como que eu faço pra um personagem que já é naturalmente poderoso parecer interessante? Aí você trabalha com duas questões: conflito interno e sabedoria. Todo personagem precisa de conflitos internos. Pensa no Super-Homem. O desafio dele não é se tornar mais forte. O desafio dele é saber quando que eu uso meus poderes e quando eu não devo usá-los. Isso é uma forma. A outra forma é desenvolver carisma. E o Thor faz isso muito bem, ou fez. Recentemente ele foi destruído, mas o Thor ele fazia isso muito bem com o carisma e a personalidade dele. Também havia conflitos internos, conflitos familiares que ele desenvolvia com o Loki, com seu pai, enfim. Mas esse carisma fez com que ele conseguisse arrastar vários filmes. Agora, quando você vai para o Homem-Aranha, por exemplo, ele adquire os seus poderes, ele tem uma curva de aprendizado para aprender a lidar com seus poderes, e também toda a história do Homem-Aranha gira em torno de uma questão moral. Tanto é que todo mundo conhece a frase dessa questão moral: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Fora que assim, indo um pouco mais fundo nessa questão que ele levantou, esses personagens, eles são super poderosos, eles estão acima de todos os outros em teoria, porque eles vão enfrentar super vilões que geralmente vão estar em pé de igualdade ali, né? Vão ser desafios físicos também. Então todos esses personagens super poderosos, eles têm vilões que são mais fracos e eles enfrentam desafios nos mais variados níveis. Então você tem aqueles vilões mais mentais, mais psicológicos, que seria tipo o Lex Luthor. Eu tô passada, chocada.
Marta, Marta, Marta. Onde ela está? Mano, vai assustar outro, velho. Se você me matar, Marta morre. E se você voar pra longe, Marta também morre. Mas, se você matar um morcego, Marta vive. E agora, Deus se dobra à minha vontade. Muito embora às vezes o Lex Luthor também seja utilizado em confrontos físicos com uma armadura super poderosa e com kryptonita pra dar uma equilibrada no poder, né? Enfim, você tem vilões mentais, você tem vilões físicos, você tem vilões que são mais fortes, você tem vilões que são antíteses. Então, por exemplo, o Escorpião, né, um vilão clássico do Homem-Aranha, ele foi feito pra ser o inimigo natural do Homem-Aranha, porque o Escorpião seria um predador natural ali das aranhas, ele também é um aracnídeo e ele seria naturalmente mais forte. Então, o Peter, ele tem que utilizar estratégias para conseguir superar a força do Escorpião. E aí depois a gente teve um outro grande vilão físico, que foi para muito além do Escorpião, que foi o Venom, né? Que aí é um vilão que é quase impossível do Peter derrotar, porque é mais um inimigo natural, ele não dispara o sentido de aranha, o que é uma coisa bem complicada pro Peter que tá acostumado a utilizar isso nas suas lutas. Então eles são personagens muito poderosos, mas eles têm vilões muito poderosos também. Mas também tem essa questão que ele tá trazendo aí no vídeo, né? Dos conflitos morais, do crescimento, né? Como personagem. Eles precisam se manter fiéis aos seus princípios de forma que muitas vezes isso é muito difícil por causa dos problemas que eles enfrentam. Ou seja, tem como trabalhar esses personagens para que eles sejam interessantes também. Mas é justamente nessas vulnerabilidades que vão aproximando mais o personagem da gente. São pouquíssimos os personagens que vão fugir desse tipo de construção e que vão conseguir se manter interessantes, né? Eu consigo pensar, sei lá, no Saitama de One Punch Man, que realmente é muito acima de todos os outros personagens. E, inclusive, é uma premissa que, num primeiro momento, acho que todo mundo que escuta falar sobre, tipo, mano, sobre o que é One Punch Man. É um cara que consegue derrotar todos os seus vilões com um único soco. Qual que é a nossa impressão inicial ao se deparar com essa sinopse? Nossa, isso deve ser muito chato. Não deve ter graça nenhuma, então, né? Mas a história é boa porque o autor consegue encontrar uma maneira de trabalhar em cima disso. E, obviamente, o Saitama, ele tem também os seus defeitos, né? Ele é bem limitado em questão de inteligência. Ele é um cara realmente só muito forte, mas ele tem uma personalidade muito única e ele é muito carismático, por isso acaba funcionando. Os problemas dele são problemas muito mundanos, né? E a gente não vê nada disso na construção dessas personagens femininas, porque elas são feitas pra ser apenas símbolos de superioridade. É só pra vender essa ideia de que mulheres são superiores. E elas precisam parecer isso o tempo inteiro, porque elas estão ali apenas pra ser um símbolo da luta feminista. Ela não é uma personagem. Por isso que ela não gera identificação com seres humanos. Porque ela não tá representando seres humanos, ela tá só representando feministas. Melhor ainda, o que feministas acham que é uma representação delas. Enfim, vamos seguir. Agora, o último ponto que eu quero destacar, e talvez nesse ponto você vai discordar de mim, tem a ver com o debate moral nos filmes. Sicário, ele trata sobre uma questão moral muito complexa, sobre fazer aquilo que está dentro da lei ou quebrar a lei para resolver o problema. E esse debate moral é apresentado através de dois personagens. A Kate, ela defende o lado de que a verdade importa, o Alejandro defende o lado de que o que importa são os resultados e não os meios. Qual lado que você deve escolher? O escritor e o diretor não forçaram você a escolher um lado. O que quer dizer que eles não pregaram pra você. Eles deixaram que a escolha moral ficasse para o público. É tipo um Death Note, então, né? Eu não vi esse filme, é um filme que ele citou várias vezes ao longo do vídeo. Parece um dilema moral parecido com o que é apresentado em Death Note. E que realmente, assim, você vê os dois lados com dois personagens carismáticos defendendo seus ideais. E é, pô, super fácil de entender por que algumas pessoas vão escolher o lado do Kira e outros vão escolher o lado do Eddie. 10 reais. 2 maconhas, pó. O problema da Disney, a Disney tá fazendo tanta pregação ultimamente que daqui a pouco ela vai poder ter abatimento do imposto para atividade religiosa. As mulheres querem e precisam ser bem representadas em boas histórias. E isso é o principal. Eu não me preocupo tanto com representatividade feminina no cinema, porque eu sei que as minhas filhas têm um grande exemplo em casa, a mãe delas. E eu cresci com grandes exemplos de mulheres fortes, minha mãe, minha avó, minha tia, tenho minha esposa como grande referência. Então, eu sei que histórias de mulheres fortes existem e podem ser contadas. E eu sei o quanto que elas são importantes, porque personagens masculinos fortes na TV, no cinema, na literatura, foram extremamente importantes no desenvolvimento da minha personalidade, do meu caráter. Então eu sei o quanto que isso pode impactar uma menina. E por isso, eu acho que a Disney precisa fazer apenas uma mudança. Como eu falei no começo, é só uma coisa que ela precisa fazer. Mas não é fácil.
A Disney precisa voltar a dar prioridade para a história. Boas histórias conseguem criar personagens que se tornam marcantes para sempre. E isso é o que mais importa. Apesar de simples, não é fácil. Mas agora é hora da gente conversar. Ele não quis usar as palavras, mas o que ele tá falando é que a Disney não está priorizando a história porque ela está priorizando ideologia. E esse é o grande problema. Então, no fim das contas, a resposta é a que eu dei mesmo. Qual é a resolução para esse problema? Parar de lacrar. Para de tentar colocar ativismo feminista nas suas obras, ativismo do BLM, e começa a se preocupar em contar uma boa história com personagens humanos de verdade. É assim que resolve o problema. Mas não é fácil. Não é fácil por quê? Porque o objetivo da Disney não é esse. Não é fácil porque a Disney precisa mudar de objetivo pra daí, então, resolver esse problema atual. É isso. Achei bem interessante o vídeo. É uma discussão que a gente já teve aqui algumas vezes, mas ele fez essa análise e se propôs a fazer ela de uma forma não ideologizada. Mas pra bom entendedor, meia palavra basta, né? A gente consegue ler nas entrelinhas e sabe que ele descreveu de uma forma muito precisa o problema, só que nós sabemos também onde está a origem desse problema. Mas tá certo. Certíssima a leitura do cara aqui. Bem bacana, o canal do Jurandir, não conhecia, mas gostei. Você que gostou também, ó, já vou deixar aqui o meu like. Vai lá, deixa o like. Jurandir Gouveia, fica aí a indicação. Enfim, espero que tenham gostado do react. Deixa o seu like, dá uma olhada nos links ali da descrição. Faça o método B-Way se você ainda não sabe falar inglês. Se você tava só escutando o vídeo e ficou perdido ali na hora que começou a passar uns trechos em inglês com legenda, você precisou parar e assistir porque você não tava entendendo, tinha que ler a legenda. Aí, ó, faz o método B-Way que não vai ter esse problema, você vai poder escutar o vídeo inteiro do começo ao fim, mesmo as partes em inglês. O link tá ali embaixo na descrição. E é claro, também usando o meu link, além de garantir R$200 de desconto, que é um descontaço, você também vai ajudar este belíssimo canal. É isso, obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Não quero